nessa aula de hoje. Bom, eu queria começar primeiramente dando boa noite para vocês, dizendo que nós vamos continuar a nossa matéria de onde nós paramos na aula passada, mas eu queria fazer uma rápida revisão daquilo que nós vimos até aqui. É rápida mesmo, tá? Não se desespere. Desde a primeira aula, eu tenho falado para vocês um pouquinho sobre os direitos humanos, e eu estou aprofundando as minhas explicações na medida em que eu avanço a matéria. Eu comecei falando para vocês que os direitos humanos eram direitos básicos do ser humano e que eram, por assim dizer, condições para o tratamento dessa pessoa como uma pessoa com dignidade, uma pessoa dotada de dignidade. Os direitos humanos se justificam na dignidade da pessoa humana. E expliquei a partir disso as dimensões da dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana como valor intrínseco, dignidade da pessoa humana como mínimo essencial, dignidade da pessoa humana como autonomia privada e autonomia pública, e dignidade da pessoa humana como direito ao reconhecimento, que é algo principalmente relacionado às minorias. Todas essas dimensões da dignidade da pessoa humana são afirmadas quando nós reconhecemos em favor dessas pessoas o direito de ter direitos e, consequentemente, quando elas assumem a condição de sujeito de direitos. Dito isso, nós passamos a estudar as teorias que justificam a existência desses direitos. Estudamos a teoria justnaturalista, estudamos a teoria positivista, estudamos a teoria moral e estudamos a teoria da dignidade da pessoa humana. Feito isso, eu comecei a trabalhar as principais características dos direitos humanos, deixando claro que todas elas tinham problemas. Todas elas, na verdade, tinham relativizações. Nenhuma delas era absoluta. Então, trabalhamos várias características dos direitos humanos. E, nas últimas 3 aulas, eu venho trabalhando com vocês a história dos direitos humanos, né, que é a evolução, ou tentando estudar a evolução histórica dos direitos. Como é que esses direitos foram conquistados ao longo da história? Pois não, pode falar. Ô, Bernardo, essa parte toda, você falou que a gente pode estudar pelo livro do Portela, que está ok, né? Do início até agora. Uhum. Ok. Sim, pode ficar tranquila, pode estudar por ele com tranquilidade, você vai conseguir fazer a prova. E o material de apoio que eu passei para vocês também vai dar um suporte legal aí, tá bom? Beleza. Então vamos avançar. Né? E no final da aula passada, de nada, sem problema. No final da aula passada, eu trabalhei uma das classificações mais recorrentes nas provas de direitos humanos, que é a classificação geracional dos direitos. Então entenda, agora eu vou falar de algumas classificações dos direitos humanos. Classificação serve para simplificar as coisas. Vocês devem ter visto que os direitos eles vão surgindo ao longo da história como conquistas históricas e eles estão relacionados com processos extremamente complexos, né, e que envolvem diversos fatores. Muitas das vezes é difícil você compreender as características desses direitos simplesmente compreendendo como é que eles surgiram ao longo da história. Para isso, é muito comum que a doutrina estabeleça classificações categorizando os direitos, ou seja, explicando de forma simplificada quais são as diferenças e as similaridades de determinados direitos, de determinados grupos de direitos. E a primeira dessas classificações que eu trabalhei com vocês na aula passada é essa aqui, ó, a classificação geracional dos direitos humanos. Diz para vocês o seguinte: os direitos humanos eles são classificados, de acordo com o autor, chama Karel Vazak, em direitos de primeira, segunda e terceira geração. Também chamados de direitos de primeira, segunda ou terceira dimensão, para alguns autores que veem na terminologia geração um problema, né, que gera a crítica por parte desses segundos autores. Os autores que dizem que os direitos são de primeira geração ou de primeira dimensão dizem que esses direitos são os direitos de liberdade. Os direitos de primeira geração ou primeira dimensão são os direitos de liberdade. São direitos, por assim dizer, negativos, porque, de acordo com a teoria clássica, para serem respeitados, protegidos, esses direitos demandariam do Estado uma abstenção e não uma ação. Daí a ideia de direitos negativos. Esses direitos estariam ligados, portanto, ao valor da liberdade. Os direitos de primeira geração são os direitos civis, que englobam o direito à vida, as liberdades fundamentais, todas as liberdades, o direito de propriedade e a igualdade formal. E também os direitos cívicos, que são os direitos políticos, relacionados com a soberania popular
e que se exercem pelo meio do voto, né? Que, portanto, podem ser simplificados em direitos de votar e ser votados. Vou repetir. Os direitos de primeira geração ou primeira dimensão englobam os direitos de liberdade, que são os direitos civis e os direitos políticos. Tá certo? Liberdade dos antigos e liberdade dos modernos. Os direitos civis, as liberdades dos modernos e os direitos políticos atrelados à ideia de soberania popular e, portanto, a participação política, que é muito atrelada à ideia da liberdade dos antigos. Essa é a primeira geração dos direitos. São direitos negativos, porque demandam do Estado não uma ação, mas uma abstenção em relação à maior parte deles, para que eles sejam respeitados. Exceção aos direitos políticos, que são tidos como liberdades positivas. Direitos de segunda geração são chamados de direitos de igualdade, porque eles pretendem estabelecer condições materiais para que as pessoas possam, de fato, ser iguais, ser tratadas como iguais, ter condições de igualdade efetivas, né? Não só a igualdade perante a lei, que é uma igualdade formal, mas uma igualdade de fato, né? Eles estão atrelados, portanto, a prestações materiais essenciais para que as pessoas tenham pelo menos igualdade de ponto de partida. São os direitos sociais, econômicos e culturais. Esses direitos são vistos pela doutrina clássica como direitos positivos. Por quê? Porque para serem protegidos eles demandam uma ação do Estado e não uma abstenção. Esses direitos estão relacionados geralmente com o quê? Com custos. São direitos, de acordo com a doutrina clássica, extremamente custosos. Demandariam um investimento considerável por parte do Estado para serem respeitados, né? Eu já disse para vocês que há um livro excelente, que todos deveriam ler, que chama O Custo dos Direitos, porque as liberdades dependem de tributos, do Cass Sunstein e do Stephen Holmes. Esses dois autores norte-americanos, eles mostram que não são só os direitos sociais, econômicos e culturais que têm custos. Todos os direitos têm, inclusive as liberdades. Tá? É um livro imprescindível para uma crítica a essa visão deturpada dos direitos fundamentais. Em terceiro lugar, existem os direitos de terceira geração ou dimensão, que são os direitos de solidariedade, direitos coletivos em sentido amplo, direitos que protegem grupos de pessoas, grupos esses que são específicos ou não, envolvem os direitos dos consumidores, dos idosos, das mulheres, das crianças, dos adolescentes, direitos de minoria, mas também direitos de titularidade difusa, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à paz e outros direitos que têm essa faceta coletiva. O titular dos direitos coletivos, eles não são, portanto, os indivíduos separadamente. Eles são pessoas que integram grupos ou que, por pertencerem à raça humana, né, são titulares de determinados direitos. Direitos de terceira geração ou dimensão são direitos de solidariedade, respondendo a pergunta da colega que mandou aí no chat para a gente. Tá? Segundo o Supremo Tribunal Federal, existem apenas essas três gerações. Todos os direitos que são reconhecidos após a terceira geração acabam se enquadrando nessas três gerações, seja por releituras, seja por adequação. Mas há autores que vão propor outras gerações de direitos. Paulo Bonavides, por exemplo, que eu coloquei aqui para vocês, ele fala em quarta geração. A quarta geração dos direitos, segundo Paulo Bonavides, gente, tem a ver com direitos relacionados à democracia digital e que estão muito relacionados a uma globalização dos direitos humanos e também, né, a democratização dos meios de participação, principalmente pela internet. A maioria dos autores vai enquadrar esses direitos como sendo direitos de terceira geração, mas o Paulo Bonavides fala em quarta geração. Você tem autores que falam em quinta, sexta geração. Naquele livro que eu indiquei para vocês, né, do José Aderso Leite Sampaio, Direitos Fundamentais, ele vai explicar vários, ele vai falar de várias gerações, né, vai explicar a posição de vários autores, mas vocês vão ver que, em última instância, esses direitos são direitos que são enquadráveis, sim, na terceira geração.
Eu acabei a aula passada falando da crítica a esse termo. Esse termo, ele gera alguns problemas de compreensão, porque muitas das vezes as pessoas elas interpretam geração como algo que sucede a anterior, superando completamente a anterior. Então, a geração dos anos 90 supera a geração dos anos 80. A geração dos anos 2000, ela sucede a geração dos anos 90. Ela deixa a geração dos anos 90, 80, 70 para trás, e assim sucessivamente. Não é essa a ideia dos direitos. Os direitos são agregados, ou seja, os direitos são reconhecidos e protegidos, conquistados ao longo da história, e eles são, por assim dizer, ampliados. Uma geração não implica a negação da geração anterior. Então, os autores vão preferir a terminologia dimensão, tá certo? Além disso, vários autores vão criticar a terminologia geração ou dimensão por entender que ela justifica um tratamento fracionado, fragmentado, separado dos direitos humanos, quando nós sabemos que os direitos humanos são direitos indivisíveis, ou seja, que uns dependem dos outros. Lembre-se sempre do exemplo do coronavírus, né, que afeta o direito à saúde das pessoas e que interfere na liberdade de locomoção das pessoas, para que você não se engane em relação à indivisibilidade dos direitos humanos. Isso é fato, tem questionamento. Quem pode exercer liberdade na mais perfeita expressão, né, dessa palavra, quem pode exercer a sua autonomia privada sem ter o mínimo de alimentação adequada, sem ter um mínimo, né, de condições de moradia adequada, sem ter o mínimo, né, de direitos trabalhistas? Ninguém. Essa é que é a grande verdade. Então, os direitos são indivisíveis, interconexos, e a ideia das gerações ela acaba atrapalhando um pouco a compreensão desses fatores. Tá certo? Bom, tudo isso eu expliquei na aula passada. Claro que aqui, né, a partir da explicação que eu acabei de dar, eu agreguei informações, eu queria que vocês tomassem nota em relação a tudo que eu falei. Vou passar agora por uma segunda classificação dos direitos, que leva em consideração as funções que eles desempenham, tá? Então, a primeira classificação, que é a classificação das gerações ou dimensões, leva em consideração o período histórico em que eles surgiram e os valores que eles protegem. A segunda classificação, que é a classificação funcional, é a classificação que leva em consideração as funções que esses direitos desempenham, está tentando diferenciá-los a partir disso. Dentro dessa ideia, né, a classificação que leva em conta a função desempenhada pelos direitos, nós podemos classificar os direitos em, primeiro, direitos de defesa. Então, em virtude das funções desempenhadas pelos direitos, nós podemos classificar os direitos em direitos de defesa. O que são os direitos de defesa? Meus caros, direitos de defesa são direitos que protegem o indivíduo ou o grupo contra interferências externas. São direitos que protegem o indivíduo ou o grupo contra interferências externas. O direito à liberdade de expressão é um direito de defesa, porque ele protege o sujeito contra interferências externas à sua possibilidade de exercer a liberdade de expressar a sua opinião. O direito à liberdade de crença é um direito de defesa, porque ele impede interferências externas sobre esta autonomia manifesta na escolha de uma crença ou na escolha de uma descrença, né? De uma filosofia de vida. Tá? A liberdade de locomoção também é um direito à não intervenção, um direito de defesa. Né? Por quê? Porque ele impede que, arbitrariamente, você restringe o direito de ambular das pessoas, ou seja, o direito de locomoção das pessoas. Tá certo? Esses são os direitos de defesa. O direito de propriedade poderia também interpretá-lo como um direito de defesa, porque ele protege, por assim dizer, né, uma série de bens que são de titularidade de um sujeito, de um indivíduo, e que devem ser respeitados por todos, inclusive pelo Estado, né? Que não pode expropriá-los sem a devida indenização, que deve ser, em regra, prévia e justa. Perfeito? Esses são os direitos de defesa. Além disso, existem os direitos a prestações. Segunda
categoria dos direitos, tendo em vista as funções que eles desempenham, são os direitos a prestações. O que são os direitos a prestações? São direitos que asseguram aos seus titulares, determinadas prestações jurídicas ou materiais. São direitos que asseguram aos seus titulares determinadas prestações jurídicas, ou materiais. Prestação jurídica ou material aqui, que eu quero me referir, né, são as prestações necessárias para a subsistência digna, para a existência digna. Estou me referindo à educação, à saúde, aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários. Eu estou me referindo à prerrogativa, né, de exercer sua própria cultura. Eu estou falando dos direitos de segunda geração, portanto. Eles são direitos de prestações, direitos a prestações materiais. Além disso, nós temos direitos a procedimentos e organizações. Direitos a procedimentos e organizações. Direitos a procedimentos e organizações, gente, são direitos que têm como função assegurar. São direitos que têm como função assegurar que o Estado estruture determinados órgãos e o corpo institucional desses órgãos, além de procedimentos. Então, são direitos que estabelecem o dever do Estado estabelecer e estruturar órgãos e um corpo institucional necessário para o exercício das funções desempenhadas por esses órgãos. E, além disso, são direitos que estabelecem procedimentos adequados para a proteção dos direitos humanos. Os direitos de natureza processual são direitos procedimentais. Direitos que criam órgãos, normas que criam órgãos que são responsáveis pelo monitoramento de estados no que toca à proteção de direitos humanos. Exemplo, a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, a própria ONU com seus órgãos internos. Essas são normas que, em última instância, nós chamamos de normas que regem organizações. Na medida em que essas organizações desempenham funções na proteção de direitos, nós estamos falando de direitos procedimentais ou direitos a organizações. Existem direitos relacionados, portanto, ao acesso à justiça, a direitos que estão relacionados ao exercício, né, de outros direitos, as garantias fundamentais para o exercício desses direitos, ampla defesa, contraditório, princípio do juízo natural. Todos esses são direitos a procedimentos. E também existem, no campo dos direitos humanos, direitos que estão atrelados a determinados organismos, né? Porque esses organismos vão monitorar a proteção desses direitos. Isso que nós chamamos de direitos a organizações. Estabelecem funções ou obrigações do Estado para o Estado no que toca à organização de determinadas instituições e órgãos. Tá certo? Isso leva em consideração, portanto, as funções desempenhadas pelos direitos. Terceira classificação. Classificação que leva em conta a finalidade dos direitos. Terceira classificação. Classificação que leva em conta a finalidade dos direitos. Classificação que leva em conta a finalidade dos direitos. Anotem aí. Primeiro, dentro dessa ideia, né, da finalidade, nós temos os direitos propriamente ditos, que são os direitos em si, os direitos materialmente concebidos, direito à vida, direito à liberdade, direito de propriedade, direito à saúde, o direito à educação, são direitos propriamente ditos. E nós temos as garantias fundamentais, que são meios para restabelecer a situação de normalidade quando essa situação de normalidade for violada e que são, portanto, instrumentos para a garantia dos direitos materialmente estabelecidos, dos direitos propriamente ditos. Vou repetir.
Garantias fundamentais são instrumentos que visam a assegurar a normal fruição dos direitos propriamente ditos. Exemplos de garantias fundamentais: o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data. Se vocês pararem para pensar, o próprio devido processo legal é uma garantia fundamental. O habeas corpus é uma ação e é utilizada todas as vezes que a liberdade de locomoção é restringida de forma ilegal e abusiva ou está em vias de ser restringida de forma ilegal e abusiva. Veja, ele é um instrumento que é utilizado pelo sujeito, pelo grupo de pessoas, todas as vezes que o direito à liberdade de locomoção está sendo o quê? Está sendo violado ou em vias de ser violado. O mandado de segurança é uma garantia constitucional que protege o direito líquido e certo contra ações abusivas e arbitrárias. Todas as vezes que o direito líquido e certo estiver em risco ou estiver efetivamente sendo violado, você pode se valer do habeas corpus. Um exemplo: o sujeito passou no concurso em primeiro lugar e aí a autoridade, né, responsável pela nomeação dos aprovados aprovou o segundo colocado, antes dele. Olha, ele tem direito de ser nomeado, ele foi o primeiro colocado. Então ele pode impetrar um mandado de segurança para resguardar esse direito líquido e certo. Direito que pode ser comprovado de antemão por meio de prova meramente documental. Garantido o devido processo legal com, né, os reflexos da ampla defesa, do contraditório, você só tem efetivamente, né, o direito de exercer os direitos quando você pode, uma vez violados os seus direitos, recorrer ao juízo, recorrer à justiça. Quando você recorre à justiça, o processo que vai se desenvolver, ele tem que se desenvolver nos termos da lei e da Constituição. A isso nós damos o nome de devido processo legal. Qualquer condenação só é válida se respeitadas as regras do devido processo legal, que estão atreladas, né, ao respeito ao princípio do juiz natural. O juiz tem que ser previamente competente, isento, tem que ser um juiz que não seja de exceção, né, um juiz que seja imparcial. Além disso, ele tem que respeitar regras, né, de ampla defesa, contraditório. As partes têm que poder falar no momento adequado do processo, produzir suas provas. Tudo isso está atrelado ao devido processo legal. É isso que fundamenta a decisão final. Uma decisão final que desrespeite o princípio do devido processo legal, ou seja, que seja proferida independentemente do princípio do devido processo legal, é nula. O que significa dizer que todo esse processo tem que se repetir. Beleza? Isso é uma garantia fundamental, portanto. Mas essa distinção entre direitos em si e garantias fundamentais, ela é relativa. Ela é relativa porque... só um minutinho. Deixa eu ler aqui o que a pessoa colocou. Só terminar a explicação. Ela é relativa porque as garantias fundamentais também são direitos, tá? Então, eu queria que vocês se atentassem para isso. Tá? Nenhuma classificação é absoluta. Professor, suas aulas são muito boas, com conteúdo extenso. No final da aula, o senhor poderia fazer um apanhado do que foi falado? Vou tentar. Eu geralmente faço isso no começo da aula, você já deve ter percebido. No começo da aula, eu faço um resgate de tudo que eu falei, tá? Se eu fizer isso no começo e no final da aula, resta pouco tempo para eu dar informações para vocês. Mas todo começo de aula, você vai se aperceber que eu faço uma recapitulação de tudo que eu falei anteriormente. Toda aula minha começa assim. Pode atentar para isso, tá bom? Vou dar sequência, então, aqui na minha explicação. Tem uma teoria, perdi o começo, conexão ruim. Depois assiste a gravação, tá bom? Não fica preocupado, não, você não vai perder essa explicação. Eu quero falar ainda de uma quarta teoria, de uma quarta classificação, melhor dizendo, que é a classificação pautada na ideia do status. Essa aqui é complicadinha, essa aqui é bem complicadinha. É de um autor que se chama Jelinek, escreve assim, ó, Jelinek, tá? Essa teoria, como eu disse para vocês, ela é meio complicadinha, porque ela vai diferenciar os direitos em 4 status. Coloque isso aí. A teoria de Jelinek diferencia os direitos conforme o status que eles
desempenham, os status atrelados ao direito. Nós temos 4 status que estão atrelados aos direitos. O primeiro desses status é o status passivo ou de submissão. Eu vou devagar aqui. Eu vou devagar porque ela realmente é um pouco complicadinha. A teoria de Jelinek, ela classifica os direitos conforme o status que está atrelado a esses direitos. E ele fala que os direitos estão atrelados a 4 status. A 4 estados, para simplificar. O primeiro estado é o estado passivo ou de submissão, de sujeição. Estado de submissão, estado passivo ou de sujeição. De acordo com esse status, o indivíduo, ele está subordinado aos poderes estatais, ordens e proibições. Ou seja, o indivíduo ele tem um status de submissão ao poder estatal. Esse é o status passivo ou de submissão. Vou repetir. E Jelinek vai classificar os direitos conforme os status a eles vinculados. O primeiro status é um status de... não precisa de copiar isso aqui, não. Depois eu vou passar para vocês um material que tem isso aqui de uma forma mais simples do que está aqui no material que eu estou disponibilizando agora na aula, tá bom? Não precisa de se preocupar em copiar do jeito que está aí, não. Depois eu vou simplificar isso melhor, tá bom? O primeiro status é o status passivo ou de submissão. Os sujeitos estão subordinados, submissos ao poder estatal, porque eles estão sujeitos às ordens e proibições que incidem por meio, ou melhor, que incidem em decorrência desse poder que os faz sujeitos a esse poder. Tá? Esse é o primeiro status. Segundo status, só um momentinho, espera só um minutinho. Pessoal, eu peguei aqui um material, tá? Vai simplificar um pouco essa explicação. Deixa eu só achar que parte isso está. Tá aqui, ó. Bom, deixa eu ver. Isso. Então vamos lá. Primeiro status é o status passivo de submissão ou de sujeição, ou seja, ele enfatiza a relação vertical entre o Estado e o indivíduo. O Estado numa situação de poder soberano, o indivíduo numa situação de sujeição a esse poder. Tem que respeitar, por exemplo, as ordens e as proibições, as determinações e as proibições que advêm desse poder soberano. Tá certo? Primeiro status. Segundo status, chamado de status negativos, status negativo ou status libertatis. Estado negativo, estado de liberdade. De acordo com esse status, os indivíduos são titulares de determinadas liberdades que eles podem exercer contra o Estado, que os protege contra o Estado. Esse é o status negativo ou o status libertatis. Então, a relação entre o Estado e o indivíduo, conforme a teoria dos status de Jelinek, ela, primeiro, subentende uma relação de sujeição. Segundo, subentende uma relação que deve respeitar determinados direitos, direitos de liberdade. Esse segundo status é o status negativo ou negativos e o status libertatis. Terceiro status, eu disse que são 4. E eu disse que essa teoria é uma teoria um pouco complicadinha, né? Terceiro status, eu disse que são 4. Terceiro status é o status positivos, civitatis ou status
positivo. Vou repetir. Terceiro status é também chamado de status positivos, civitatis, ou positivos. Esse aqui, ó. Tá meio junto aí, né? Quem está acompanhando a leitura aqui. O que esse status diz? O que esse status diz? Ele diz basicamente o seguinte, meus caros, que existem, por parte dos indivíduos, direitos que exigem do Estado, não uma abstenção, mas uma ação. Eles podem exigir do Estado determinadas prestações positivas, por conta exatamente desse status positivos, civitatis ou simplesmente status positivo. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, os direitos sociais, econômicos e culturais. Por fim, o quarto status. Quarto estado. Quarto, vamos dizer assim, a quarta dimensão da relação entre indivíduo e Estado e que acaba por resultar em determinados direitos em favor desse indivíduo contra o Estado. Ou em favor desse indivíduo que devem, né, ser respeitados pelo Estado. O quarto status é o status ativo ou ativos. Status ativo, ativos, é o status relacionado ao quê? É o status relacionado à participação política, né? O indivíduo, ele pode participar da vida pública do Estado, inclusive elegendo os seus representantes dentro desta instituição, desta forma de organização societária. Isso se deve ao status positivo. Aqui nós temos os direitos políticos, direito de votar, ser votado, direitos que estão atrelados à soberania popular. Sintetizando o que eu disse, a relação entre o indivíduo e o Estado está pautada em 4 status, segundo Jelinek. Primeiro status, um status de sujeição. O indivíduo está vinculado a ordens, ele está sujeito, ele está submisso às determinações estatais. Só que esse status não está sozinho, ele tem mais 3 status. 3 status esses que vão reconhecer a esse indivíduo determinados direitos. O status libertatis garante as liberdades fundamentais. O status positivo garante os direitos, direitos materiais, né? Direitos positivos, direitos sociais, econômicos e culturais. E o status activos ou status ativo garante a esse indivíduo determinados direitos de natureza política, ou seja, direitos de votar e ser votados, atrelados, portanto, ao direito à soberania popular. Perfeito? Até aqui, alguma dúvida, meus caros? Vou dar uma parada, vou beber uma água. Eu queria que você me dissesse se até aqui existe alguma dúvida, porque aí eu vou te explicar um pouco mais aprofundadamente uma última questão importante em relação aos direitos humanos. Me responde, até aqui, tem alguma dúvida? Pode ativar o seu áudio aí e me dizer. Ainda nesse ponto da aula, nós vimos 4 classificações. A última, mais complicadinha delas. Eu, inclusive, gastei mais tempo quando estava falando dela, né? Não tem dúvida, não? Podemos avançar? E aí? O que vocês me dizem? Silêncio, né? O silêncio, como eu disse para vocês, presencialmente ele é constrangedor. Telepresencialmente ele é assustador, né? Vocês entenderam o que eu disse? Me dá um feedback aí. Sim, não. Não entendi, eu entendi. Coloca alguma coisa no chat, pelo amor de Deus, interage comigo, né? Senão eu vou ficar meio sozinho aqui e meio entendi. Beleza, a voz do além falou agora. Não entendi. Quem não entendeu? Peraí. Cris, você não entendeu. O que você não entendeu? Me ajuda a te ajudar. O que você não entendeu? Deixa eu tirar o seu áudio aqui. Deixa eu ativar o seu áudio aqui.
Pode falar, Cristiano, estou te escutando. Ô, professor, boa noite. Boa noite. Eu não entendi muito bem a parte que você explicou da eficácia horizontal dos direitos. É porque eu ainda não expliquei ela. É a próxima coisa que eu vou te explicar. Tava meio que... Tô meio perdido na aula do senhor. Tá, então vamos lá. Deixa eu tentar te ajudar aqui. Coloca aí pra gente no mudo de novo. Claudiana, você quer perguntar também? Não. Não? Ah, tá. É porque você ativou o microfone. Então vamos lá. Veja, na aula de hoje eu estou falando de classificações dos direitos humanos. Eu já falei da classificação geracional, é uma classificação. Segundo, eu falei da classificação que leva em consideração o quê? Que leva em consideração isso aqui, ó, as funções desempenhadas pelo direito. Essa é outra classificação. Ela categoriza os direitos de acordo com outro critério. Depois falei da terceira classificação, que é a classificação pautada na finalidade dos direitos. Para que ele serve? E, por fim, falei da teoria ou da classificação dos direitos pautada na ideia do status que o indivíduo ou que o cidadão tem em relação ao Estado, que é uma teoria do Jelinek, que é complicadinha, mas que costuma ser cobrada em prova. Então, eu trabalhei essas 4 teorias. Entenda uma coisa, para tentar simplificar o que eu falei até aqui. Qualquer classificação, ela primeiro estabelece seus critérios. Então, se eu fosse classificar os alunos da sua turma, eu diria, olha, eu vou falar dos alunos do primeiro período, do segundo período e do terceiro período. Aí eu conseguiria classificar quais são os alunos do primeiro período, do segundo período e do terceiro período. Mas eu poderia pegar esse mesmo grupo e falar assim, não, eu vou classificar os alunos com base no sexo biológico de cada um deles. Então, eu poderia classificar os alunos em homens e mulheres. Eu poderia ir além, eu poderia falar, não, eu vou classificar os alunos de acordo com o critério altura. Aí eu classificaria os alunos de acordo com o critério altura e definiria quem são os alunos altos e quem são os baixos, e assim sucessivamente. Nós temos tantas classificações de direitos humanos quantos forem os critérios estabelecidos. E eu trabalhei com vocês 4 classificações que levam em consideração 4 critérios. Critério geracional, o critério da função, né, desempenhada por esse direito, o critério da finalidade e, por fim, o critério do status desempenhado pelo direito ou do status que o cidadão tem em relação ao Estado. Beleza? Simplifiquei tudo que eu falei até aqui. Agora eu vou falar o nome do doutrinador, Jelinek, ou, se você quiser ler como se escreve, né, Jelinek. Tá bom? Um dos maiores publicistas alemães da história. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre eficácia dos direitos. Meus caros, o que é eficácia? Deixa eu te explicar isso devagar. Perdão. O que é eficácia? Depende. Depende. Eficácia é aptidão para gerar efeitos. Eficácia é aptidão para gerar efeitos. Aptidão para gerar efeitos. Se um remédio é eficaz, significa que ele tem aptidão para gerar efeitos, para curar, por exemplo. Não é isso? Tá. A eficácia ela pode ser fática ou jurídica. Eficácia jurídica é aptidão para gerar efeitos no mundo jurídico. Eficácia social ou fática é a mesma coisa que efetividade. Ou seja, é a respeitabilidade que a norma tem no âmbito social. É o nível de aceitação e de concretude que essa norma tem. É o quão respeitada ela é. Isso é a efetividade da norma. Até aqui. Entenderam? Isso é eficácia. Agora, quando eu falo de eficácia, aptidão para gerar efeitos, eu também posso me referir a uma questão um pouco diferente.
Porque eu posso estar dizendo para você assim, tudo bem, eficácia é aptidão para gerar efeitos, mas qual é o âmbito de eficácia dos direitos humanos? Mais do que isso, se eu pudesse simplificar o que eu estou dizendo, eu poderia dizer para vocês assim, quem sofre os efeitos das normas que estabelecem direitos humanos? Quem sofre os efeitos? Quem está vinculado a essas normas? Quando a gente trabalha com essa noção de eficácia, qual é a relação que está sujeita aos efeitos dos direitos? Quando a gente trabalha com esta preocupação, a gente está preocupado com a eficácia vertical e a eficácia horizontal dos direitos. Meus caros, eficácia horizontal é a eficácia tradicional dos direitos humanos. Os direitos humanos foram concebidos tradicionalmente para reger uma relação vertical entre o Estado soberano e o cidadão sujeito a esse poder soberano. Relação vertical. Uma relação de subordinação, de sujeição. Os direitos protegem o indivíduo contra os abusos do poder soberano. Os direitos criam condições para que esse cidadão possa exercer a sua cidadania. Criam condições essas que estabelecem, como consequência, obrigações do Estado para com esse indivíduo. Os direitos foram concebidos tradicionalmente para terem aptidão de gerar efeitos nessa relação que envolve o Estado e o cidadão, uma relação vertical. Mas pensem comigo, não faria sentido que eu pudesse opor os meus direitos apenas ao Estado. Veja, Estado, você deve respeitar o meu direito à vida, o meu direito à propriedade, o meu direito à saúde, o meu direito à educação. Mas entenda, cidadão, entenda, Philo, né? Meu colega cidadão, você não tem nada a ver com isso. Entenda, não faz sentido pensar a eficácia vertical dos direitos, a aptidão de gerar efeitos que os direitos têm numa relação entre Estado e cidadão, sem pensar na eficácia horizontal, que é a eficácia dos direitos numa relação entre particulares. Deixa eu explicar para vocês. Os direitos humanos, eles também exercem uma função de proteção numa relação entre iguais, entre particulares, entre cidadãos. A isso nós chamamos de eficácia horizontal dos direitos humanos. Horizontal porque não há entre essas pessoas nenhum tipo de relação de subordinação. Elas estão em patamares idênticos. Elas estão no mesmo patamar. Elas são iguais em termos de cidadania. E eu vou te dar alguns exemplos. Imagine o seguinte, eu virasse para vocês e falasse assim, imaginem que eu virasse para vocês e falasse, olha, tá vendo aqui, ó? Eu, Bernardo, sou titular do direito à vida. Direito esse que eu posso opor contra o Estado. Por conta dessa oposição que eu estabeleço, eu estou dizendo o seguinte, o Estado não pode violar o meu direito à vida. Qualquer tipo de agressão que ele faça, arbitrária, e que ofenda o meu direito à vida, vai resultar em consequências jurídicas do Estado para comigo ou para com os meus familiares. O dever de indenizar, por exemplo, o dever de reparar os danos que ele causou. A eficácia vertical tem a ver com a aptidão dos direitos para gerar efeitos na relação entre Estado e indivíduo e cidadão. Agora, vamos lá. Eu sou titular do direito à vida. É só o Estado que tem que respeitar o meu direito à vida? Não. Todas as pessoas têm que respeitar o meu direito à vida. Então, o direito à vida também deve ser respeitado pelos cidadãos, numa relação horizontal, que não é uma relação de sujeição, de subordinação, uma relação entre iguais. Eficácia vertical é a aptidão que os direitos têm para gerar efeitos na relação vertical entre o Estado e o cidadão. Eficácia horizontal é a aptidão que os direitos têm para gerar efeitos na relação entre particulares, entre agentes privados, numa relação, portanto, de igualdade. Por isso, uma relação horizontal. Tradicionalmente,
Vou repetir. Os direitos foram concebidos como direitos que seriam ou que deveriam ser respeitados, gerar efeitos nessa relação vertical. Eu não trabalhava no direito constitucional, por exemplo, com a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Só que, com o passar do tempo, começou a ficar evidente que os direitos também exercem funções no âmbito da relação horizontal cidadão-cidadão. Pensa nos direitos trabalhistas. Pensa, por exemplo, para não ir muito longe, no direito à educação. Pensa no direito à vida. Todos esses direitos vinculam não só o Estado e o indivíduo, mas também os cidadãos entre si. Eficácia vertical numa relação Estado-indivíduo. Eficácia horizontal numa relação entre particulares. Pronto. Acabamos a explicação da eficácia horizontal dos direitos humanos. Agora eu queria fechar minha aula encerrando essa explicação sobre a classificação, falando de duas coisas. Duas coisas que são importantes e que eu muito provavelmente ainda não mencionei. Eu já falei da teoria das fontes dos direitos humanos? Acredito que sim, né? Confirma aí para mim. Eu já falei da teoria das fontes dos direitos humanos? Eu acredito que sim. Se eu não tiver falado, eu vou falar dela agora. Confirma aí para mim. Você está lembrado da minha explicação sobre a teoria das fontes do direito? Dos direitos humanos, mais especificamente? Sim. Beleza. Então eu vou explicar para vocês uma última coisa nessa aula de hoje, que é sobre a vinculabilidade dos direitos. Meus caros, na evolução histórica dos direitos humanos, que eu trabalhei com vocês nas duas ou três aulas anteriores, vocês viram que os direitos, eles nascem como conquistas históricas, mas que eles adquirem força de norma ao longo do tempo. Isso é muito evidente, por exemplo, em relação aos direitos sociais, mas não só em relação aos direitos sociais. Mesmo os direitos de liberdade, se você pensar na Inglaterra, se você pensar na França, quando eles eram violados, por exemplo, por uma lei que extrapolasse os limites fixados por esses direitos e restringissem de forma desproporcional o exercício desses direitos, o indivíduo não tinha o direito de recorrer a nenhuma instância para declarar a inconstitucionalidade dessa norma, ou para ver afastada a incidência dessa norma. Hoje não é mais assim, nem na Inglaterra, nem na França. Bom, quando eu falo em força vinculante dos direitos, eu estou falando o seguinte: que os direitos têm uma característica especial, que faz deles muito mais do que meras sugestões, do que meras orientações. Direitos não são conselhos. Direitos não são meras proposições. Direitos não são simplesmente valores. Direitos são mais do que isso. Direitos são obrigações com natureza de dever. Direitos são normas que estabelecem obrigações, que estabelecem deveres. A isso nós chamamos de caráter deontico ou deontológico dos direitos. Direitos não são meras sugestões. Direitos são imposições normativas aos cidadãos e ao Estado. Isso significa que, se esses direitos forem violados, vão surgir para aqueles que o violaram obrigações correlatas de reparar as violações que eles causaram. E não há como fugir a essas obrigações. Por quê? Porque os direitos têm natureza jurídico vinculante. Os direitos vinculam os seus destinatários às obrigações e aos deveres
e as posições jurídicas que eles estabelecem. A isso nós chamamos de força vinculante dos direitos. Quando um Estado ratifica um tratado internacional de direitos humanos, ele se vincula àquele tratado, ele está obrigado a respeitar aquelas normas. Se ele viola aquelas normas, como consequência, nós teremos a possibilidade de responsabilização daquele Estado por violação de direitos humanos. Isso se deve ao caráter jurídico vinculante dos direitos humanos. Tá certo? Com isso, meus caros, eu encerro a minha aula de hoje. E na aula que vem, o dever ser, exatamente. Direito é dever ser, Kelsen, né? Direito é norma. E os direitos humanos são normas. Né? Tem um caráter deontico. Ele é dever ser. Ele não é uma mera proposição. Ele não é uma mera sugestão. Certo? Exatamente isso. Então, na próxima aula, a gente volta. E aí, eu vou começar um novo capítulo que vai te explicar, afinal de contas, né? Qual é o norte da nossa disciplina? Para onde a gente vai a partir de agora? Vocês já sabem o que são os direitos humanos. Quer ver? Vocês já sabem porque você já tem um conceito básico, vocês já sabem quais são as características desses direitos, vocês já conhecem as teorias que justificam a existência desses direitos, vocês já conhecem quais são as fontes que geram esses direitos, vocês já sabem qual é a evolução histórica por que passou esses direitos, e vocês já conhecem as principais classificações em relação a esses direitos. E para finalizar, vocês sabem que eles têm eficácia vertical e horizontal e ainda sabem que eles são obrigações jurídico vinculantes. Pronto, atendi ao pedido do colega, fiz um resumo rapidinho de tudo aquilo que nós vimos na aula de hoje. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de gravar a aula. Até mais, pessoal!